Olá, muito boa noite. Que bom a gente se encontrar mais uma vez aqui no programa Eclésia. Toda segunda-feira à noite estamos aqui ao vivo na Rede Século XXI para conversarmos sobre assuntos relacionados à nossa doutrina católica, a história da Igreja Católica. Outro dia a gente conversa sobre vida de santos, tem dia que a gente fala diretamente relacionado a alguma coisa da história da Igreja Católica, enfim, catequese, tudo que diz respeito então à nossa Igreja Católica. É assunto aqui do programa Eclésia. Como você já sabe, toda semana a gente tem um comentarista. O nosso comentarista fixo é o Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre à vossa disposição com tanta alegria e com tanta boa vontade de explicar como é bom fazer parte do grande reino de Deus e ter um conhecimento da história que nos ajuda a crescer como autênticos cristãos. O Padre Guido ele mora na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, e a TV Século XXI é situada na cidade de Valinhos, aqui região metropolitana de Campinas, também interior de São Paulo. Ele viaja um pouquinho no interior de São Paulo todo dia para fazer o programa. Só que esse final de semana o Padre Guido já estava aqui na cidade de Valinhos. Parece que o senhor pregou um retiro, foi isso, Padre Guido? Foi um belíssimo retiro anual para os amigos equipistas, equipe de Nossa Senhora, do setor Valinhos. Foi na casa de retiro Siloé, aqui em Vinhedo, e foi tratado e analisado, com todos os seus pormenores, a oração do Pai Nosso, conforme o novo catecismo da Igreja Católica. Muito bem. A gente tem imagem aí, produção, do pessoal que fez o retiro. Está aí, ó. O pessoal está vendo, então, essa equipe aí que o Padre Guido pregou o retiro. Está lá toda a equipe reunida. São muitas pessoas, hein, Padre Guido? Sim. Parabéns aí pelo seu trabalho. É mais de 70 casais que participaram e desejamos pleno sucesso, pondo em prática os bons ensinamentos recebidos. Inclusive, parece que não para por aí, né? Porque novas gerações vêm em breve, continuará essa equipe. O senhor tem até uma foto aí que o senhor quer mostrar, Padre Guido? Quero mostrar a foto do pequenino Enzo Schiavinato, que de anteontem completou o seu primeiro aninho de vida, para a alegria dos seus pais e do vovô e da vovó, que participaram do retiro das equipes de Nossa Senhora. Bacana, muito bem. É isso aí, Padre Guido. O Padre Guido sempre trabalhando assim, não só aqui no programa, como muitas atividades que ele tem durante a semana, e pregar o retiro foi certamente mais um dos seus trabalhos. Bom, vamos lá então para o nosso tema da noite de hoje. Na semana passada nós falamos sobre as mulheres no Antigo Testamento. E hoje a gente vai continuar a conversa sobre as mulheres, mas agora no Novo Testamento, né? Essas personagens do Novo Testamento, claro, Nossa Senhora é o grande destaque dessas mulheres do Novo Testamento, mas não é a única. A gente vai falar um pouco então sobre a cultura das mulheres no Novo Testamento e a influência que essas mulheres tiveram então no desenrolar dessa história do Novo Testamento. Você pode ligar para a gente no 3871-9620, 19 é o código aqui da nossa região, faça a sua pergunta, o seu comentário. Aproveita também para se tornar sócio da Rede Século XXI, você pode ligar e conversar com nossas atendentes, como você pode fazer para ficar sócio da nossa emissora, da nossa Associação do Senhor Jesus e ajudar a manter a nossa obra, tá certo? Além disso, você pode mandar e-mail para a gente também no eclésia@rs21.com.br. Durante o programa a gente pode conversar sobre o assunto que você sugeriu, até mesmo a sua pergunta direta aqui para a mesa, para o Padre Guido, tá bom? Padre Guido, para a gente começar então nessa conversa, vamos falar sobre essas mulheres do Novo Testamento. Na época do nascimento de Jesus, do início da era cristã, a região onde Jesus habitava era dominada pelo Império Romano, né? Como era visto então a figura da mulher para essa cultura? Olha, a mulher na história, nós falamos que sempre ocupou um grande lugar de destaque. Porém, nas culturas ocidentais não foi bem sempre assim. A mulher vivia em uma situação de escravidão, sem ter nenhum direito ou pouquíssimos direitos à vida social. A mulher vivia em função do homem. Temos, digamos assim, uma visão muito machista da história e da cultura romana. O Império Romano queria chegar a atingir todos os países do mundo. Na época na qual Jesus veio ao mundo, portanto, no início do Novo Testamento, nós notamos a influência do Império Romano, que ocupava exatamente a Palestina, e praticamente as mulheres não tinham quase nenhum direito. Os romanos respeitavam a cultura judaica, faziam questão, inclusive, de não criar mais leis ainda.
eram muito severos, mas não admitiam a participação pública da mulher na vida social. O casamento, então, para aquelas jovens daquela época, era o grande acontecimento das suas vidas. Sim, era comum na época de Jesus que o casamento se celebrasse numa idade muito jovem. As mulheres casavam bem cedo. Sim, então. a menina, a noiva, geralmente na base de 15 anos, e o noivo com 18 anos. Era bastante comum, e isso está até registrado nos escritos, que as meninas ganhassem o primeiro filho com 16 anos. Então, elas tinham uma maternidade jovem. Sim. E desde então a vida era dedicada para a família, para cuidar dos filhos, que era para aquela cultura a principal atividade. Não que hoje não tenha muita importância, mas praticamente era a única atividade que essa mulher fazia durante a vida. Sim. Naquela cultura. E a vida era cheia de restrições. Certo. Por exemplo, quando nascia um bebê, se era menino, a mamãe não podia sair de casa, coisa absurda para nós hoje, por 40 dias. Mas se quem estava chegando ao mundo era uma menina, o tempo era dobrado, era 80 dias sem poder sair de casa. Olha só. Eram restrições que eram praticadas na época de quando Jesus veio ao mundo. E nós encontramos exatamente um gesto que Maria e José fizeram com Jesus de 40 dias, quando foi levado para o templo e foi apresentado, e foi lá que encontramos o velho Simeão, que reconheceu naquele bebê o Salvador. E a profetisa Ana, também uma viúva idosa, que também louvou a Deus, né, por ter visto com os seus olhos o nosso Salvador. Olha só, mas pelo que o senhor está dizendo, Padre Guido, essa cultura da época, né, que a mulher se casava muito cedo, mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente lê, Nossa Senhora também era jovenzinha quando Sim. se preparava para casar com São José, né? Inclusive, o próprio anúncio do anjo foi feito nessa época da juventude Sim. dela. Maria, como uma menina judia, não fez nenhuma exceção. Quando ela recebeu a visita do arcanjo Gabriel, devia estar com 15 anos, a idade normal. E, repito, José também com 18 anos. Digamos a verdade, prezados amigos telespectadores, que às vezes nós erramos quando fazemos uma bela pintura, especialmente de José, que o representamos com cabelo branco, bem velhinho, com um menino Jesus no colo, parece o vô com um netinho, e não verdade. Um pai com um filho, né? Assim, repito também, Nossa Senhora recebeu esta visita do arcanjo com a idade de 15 anos. Inclusive, logo em seguida, Maria foi visitar, recomendada assim pelo arcanjo Gabriel, a sua parente Isabel. E o evangelista Lucas coloca um advérbio muito importante. Diz que Maria foi para visitar Isabel, colocou em língua latina festinans, em português, às pressas. Era jovem, tinha 15 anos, e Maria foi até lá correndo para socorrer Isabel. O senhor falou de Isabel, Padre Guido, para a gente entender bem o contexto dessas mulheres vivendo naquela cultura, já que a criação dos filhos e cuidar do marido era uma coisa muito importante para a vida daquelas jovens e daquelas mulheres, sendo Isabel estéril, não podendo ter filho, também é um sinal importante daquela época. Significa que essa esterilidade era quase que uma coisa meio que deixada de escanteio, essa mulher? Olha, era uma rejeição da sociedade. Uma mulher que descobria ser estéril era afastada da sociedade. E além dela ser estéril, já tinha idade avançada. Portanto, veja só dois fenômenos, a esterilidade e a idade avançada. Mas colocamos agora uma frase do arcanjo Gabriel: nada é impossível para Deus. E não é o único caso, já analisamos isso no programa anterior, né? Até no Antigo Testamento encontramos pessoas idosas. Era costume, Eric, quando uma mulher notava que era estéril, o esposo logo escolhia ou comprava, até com dinheiro,
uma escrava para garantir a sucessão da sua vida. É o caso também de Abraão com a escrava Agar. Agora, no caso que você está assinando agora de Zacarias com Isabel... Só para entender, Zacarias era um sacerdote, Padre Guido? Era um sacerdote, esposo de Isabel, certo. Né? E foi ele que recebeu a visão do anjo que lhe garantia exatamente que se tornaria pai. Mas como tornar-se pai com uma idade avançada e tendo uma mulher, uma esposa idosa e também estéril? Mas, repito, nada é impossível para Deus. E ainda bem que Isabel, já no 6º mês, recebeu a belíssima visita de Maria jovem, que chegou lá para socorrer esta sua parenta, e Maria, com certeza, assistiu ao nascimento de João Batista. Foi um encontro muito interessante, né? Que além da própria visita da mãe do meu Senhor, como ela assim disse, Isabel, a Nossa Senhora que foi visitá-la, também um encontro ali meio que místico do Messias e seu precursor, João Batista, né? Exato. Inclusive, Isabel chega a dizer que até o menino pulou no seu seio, né? Experimentou e sentiu a presença do menino Jesus que estava formando-se no seu corpo humano, no seio de Maria, há pouquíssimos dias. É bom que os senhores saibam que de Nazaré para a cidade de Ein Karim, que é bem perto de Jerusalém, são 160 quilômetros. Maria deve ter dedicado talvez uma semana para poder cobrir essa distância e ficou lá ajudando Isabel até que nasceu o bebê. A gente tem muito de conversar ainda sobre Nossa Senhora e outros pormenores. Já estamos falando sobre algumas mulheres, já falamos sobre Zacarias e sua esposa Isabel, a profetisa Ana, etc. Agora, o senhor falou agora há pouco sobre São José. Queria que o senhor fizesse um comentário rapidamente, porque existem algumas fontes que não são fontes canônicas, ou seja, que não faz parte da Bíblia, são evangelhos chamados apócrifos, que significa que a igreja não os aprovou enquanto válido e digno de fé, ou seja, não dá para saber se é verdade. Sim. Resumo, de que São José, o José esposo de Maria, teria a possibilidade de ter sido casado, até mesmo ter outros filhos, antes de se casar com Nossa Senhora? Certo. Em primeiro lugar, a palavra apócrifo, que nós não usamos em português, não é um palavrão, significa escondido. É um evangelho que a igreja não reconhece como divinamente inspirado. E neste evangelho está escrito o seguinte, Eric, que José, quando casou com Maria, era viúvo com a idade de 40 anos e pai de 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Se esta versão fosse verdadeira, ninguém deveria se escandalizar, porque era costume, inclusive, uma pessoa que ficava viúva de casar de novo, especialmente se tinha crianças, né, para criar. Não tinha nada de ilícito nessa situação. Não teria nada de ilícito. Inclusive, isso poderia também, se fosse verdade, explicar a dicção do Evangelho quando fala dos irmãos de Jesus, que nunca são chamados filhos de Maria, porque Maria não teve outros filhos, mas poderiam ser irmãos da parte de José, sexta versão do Evangelho Apócrifo. Mas a tradição católica aprova plenamente, porém, que Maria, claro, não teve nenhum outro filho e que o casamento foi com José e permaneceu durante toda a sua vida. Não temos notícias, inclusive, do falecimento de José, mas pelo fato que deve ter ocorrido ao lado de Maria e de Jesus, São José é invocado pela Igreja como padroeiro da boa morte. Interessante isso, Padre Guido. A gente vai por primeiro intervalo, mas vamos combinar o seguinte. O senhor falou aí sobre a passagem que é narrada nos Evangelhos de Jesus e seus irmãos. Sim. Porém, não se fala que são filhos de Maria. Certo. Além dessa possibilidade, de que não é comprovado, de que São José teria outros filhos antes de se casar com Nossa Senhora, portanto, viúvo e se casou com Nossa Senhora, existe uma outra explicação sobre essa passagem dos irmãos de Jesus, que a gente vai entender isso no próximo bloco. O Padre Guido explica para a gente quem são esses irmãos que o evangelista narra e que muita gente confunde essa passagem. Vamos entender o que significa isso, tá certo?
A gente vai para um primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.